Olá, Petrópolis! Olá, assinante da Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e das demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida pelo canal 19 da Rede Petrópolis de televisão, às quartas-feiras, a partir de 21h30. Nossas reprises, sempre aos domingos, a partir de 9h da manhã. Se você, meu amigo, não for assinante e não tiver o acesso ao sinal da Tech Cable, você pode baixar o aplicativo da RPT Play no seu celular e assistir a nossa programação em tempo real na página do Facebook da Rede Petrópolis de televisão. Para você que já está ligado em nossa programação pelo Facebook, dê um alô para nós, faça seus comentários e suas críticas. A ela é importante para o aperfeiçoamento do nosso programa. Será um prazer tê-lo conosco, em permanente diálogo. E não esqueça de dar um like em nossa página, principalmente no YouTube. Nossa programação já passada e já transmitida está no YouTube. Nós temos um canal no YouTube e para acessá-lo basta digitar no campo de pesquisa do YouTube o nome Programa Dossiê História. Abrindo a página, clique na logomarca do programa. Não clique naqueles vídeos que estão ali fora. Clique na logomarca, porque aí vai aparecer todos os vídeos em ordem cronológica. E você poderá escolher o seu tema. Temas que, às vezes, provocam para pesquisas acadêmicas, como já teve muitos estudantes que, inspirados em nossos temas aqui desenvolvidos, fizeram seus trabalhos, suas teses, desenvolveram suas teses, tiveram pelo menos a ideia e alguns subsídios que nós também passamos nos nossos temas. Então, veja lá no YouTube, nós temos mais de 6 anos de programação, os mais variados e diversos temas. Lá você também encontrará assuntos históricos, culturais, políticos para a sua pesquisa acadêmica ou entretenimento. Muito bem, então vamos começar o nosso programa e vamos ao primeiro quadro do programa, que é o pensamento do dia. Então vamos lá, técnica mostrando para nós hoje quem é o nosso hoje escolhido. Está lá. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda, um pensador e um grande poeta. Pablo Neruda, ele nasceu em 12 de julho de 1904 e faleceu em 23 de setembro de 1973, portanto, ele viveu 69 anos. Pablo Neruda, nascido Ricardo Eliezer Neftali Reis Basualto, chileno, considerado um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX e cônsul do Chile na Espanha e no México. Ele foi Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Lenin da Paz. Uma contradição, né? Prêmio Lenin da Paz, paz com Lenin, outra coisa meio complicada de se entender. Autor de vários romances adaptados ao cinema, sua obra lírica, plena de emoção e marcada por um acentuado humanismo. Com apenas 20 anos, fez fama e tornou-se o maior com a publicação de 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que ele produziu lá nos idos do ano de 1924. Alternou a vida literária com a diplomática, foi embaixador na Birmânia, na Espanha e no México. A Guerra Civil Espanhola determinou uma mudança profunda na atitude do poeta, que aderiu ao marxismo, isso lá pelos idos de 1935, 36, e decidiu se dedicar em defesa
dos ideais políticos e sociais inspirados no comunismo. Em 1945, ele foi eleito senador pelo Partido Comunista. Em 1948, teve o mandato cassado e deixou o país. Recebeu ainda, em 1971, o Prêmio Nobel de Literatura, como acima já tínhamos nos referidos. Então, este é a história do nosso poeta, um chileno grande, romancista e poeta, grande literato, um campeoníssimo de venda de livros, Pablo Neruda. E o que ele falou ali, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. É uma grande verdade. Se fizer uma boa escolha, a consequência será boa. Se fizer uma má escolha, terá uma má consequência. Então, fica aí o pensamento registrado de Pablo Neruda. Infelizmente, ele era marxista, era comunista. O que a gente vai fazer? É a marca de uma geração. A geração dele foi toda influenciada pelo marxismo, pelo socialismo. Então vamos agora ao dia 30 de outubro na história. A nossa vinheta. Bom, então, é o dia 30 de outubro, né, na história, e hoje, dia 30 de outubro de 2019, é o 303º dia do ano no calendário gregoriano e faltam apenas 62 dias para o final do ano de 2019. Então, praticamente, o nosso ano acabou, né? Nós já estamos em preparativos para as festividades natalinas e de final de ano, preparando viagens e etc. No dia 30 de outubro, na história, nós vamos começar por um fato que ocorreu no ano de 1340, dia 30 de outubro de 1340, a Reconquista. Forças portuguesas e castelhanas detêm uma invasão muçulmana na Batalha do Salado. É uma região na província de Cádiz, no sul da Espanha. E a guerra era entre mouros e cristãos. Essa região fica junto à ribeira do Salado. E a guerra foi o seguinte: o rei do Marrocos, que era aliado com o emir de Granada, tentou se reapossar a todo custo dos domínios cristãos. A frota do prior de São João do Hospital, o almirante castelhano, que tentara opor-se ao desembarque dos mouros, foi completamente destroçada por uma tempestade. E esse desastre obrigou Afonso XI de Castela a humilhar-se, mandando pedir à esposa, a quem tanto desrespeitara com os seus escândalos, ou melhor, com os seus escandalosos casos amorosos, com Leonor de Gusmão, e pediu a ela, então, que interviesse junto a seu pai, o rei português Afonso IV de Portugal, para que este enviasse uma esquadra de socorro. Dona Maria estava recolhida num convento em Sevilha. Isso é que, na época, se fazia isso. Quando o nobre não gostava da mulher, ou quando não queria mais ficar com ela, mandava ela de castigo ficar interna num convento. Então, ele mandou a esposa para lá, que era a rainha, Dona Maria I, filha do rei de Portugal, e ele ficou romanceando com outras mulheres. E Dona Maria, então, aceita o pedido dele e fala com o pai. E ele se humilha perante a esposa para que se fizesse isso. E, apesar dos agravos que sofrera, ela foi lá e acedeu ao pedido do seu marido, e Portugal entrou na história e foi mantida aquela posição lá naquela província de Cádiz.
Muito bem, então hoje era o que nós tínhamos selecionado para o dia 30 de outubro na História. Nós vamos agora ao nosso jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. Olá, meus amigos. Então vamos ao nosso jornalismo Dossiê História e eu quero logo apresentar a vocês o meu convidado da noite, que não vai ser uma entrevista, mas como ele é um especialista em política, em estratégia e segurança, Fábio Verícios, que já é bastante conhecido aqui do nosso programa. Boa noite, Fábio. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pela sua participação. Eu que agradeço. Uma roupa bem jovial. Deixa eu te pedir desculpas pela indumentária, mas é que eu terminei um check-up e ordens médicas. Fique à vontade. Então, eu tive que vir à vontade. Pois é. Mas você, como sempre, um grande lorde. Está bem jovial. Então, eu vou aqui, eu selecionei alguns temas jornalísticos para nós comentarmos aqui e, ao mesmo tempo, eu quero trocar uma ideia com o Fábio. Ele vai, então, participar com a gente aqui desses comentários. Então, o primeiro que nós vamos comentar aqui é o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que coloca o nazismo e o comunismo em pé de igualdade. Foram aprovado agora em setembro último, que condena os dois regimes, admitiu que ambos praticaram genocídios e deportações, causando perdas de vidas humanas e liberdade em uma escala até agora nunca vista na história da humanidade. Foram 535 votos a favor, né, dessa moção, né, para colocar em pé de igualdade. Contra foram 66 votos e houve 52 abstenções. Impressionante como ainda tem gente que resiste, né? Tanto ao nazismo quanto ao comunismo, reconhecer a desgraça que foram esses dois regimes, né? Agora, o mais importante nisso tudo foi que a imprensa mundial, de uma forma geral, não deu a notícia. Poucas pessoas sabem desse particular e desta notícia sobre a resolução, que é uma resolução do Parlamento Europeu. E apesar do tema ser recorrente entre historiadores, desde a queda da União Soviética há 3 décadas. Então, Fábio, há pouco tempo aqui eu fiz até uma matéria sobre isso, tentando colocar o nazismo e o comunismo, que é uma tese que está se desenvolvendo muito na Europa ultimamente, em pé de igualdade, colocando as coisas comuns que existem. Um nasceu do outro, eles são primos e irmãos, né? E você, como historiador, como você está vendo essa resolução e qual é a sua opinião em relação a esse pé de igualdade aí? Bom, primeiro, deixa eu fazer só uma breve apresentação. Eu sou historiador por formação e sou membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Essa situação da resolução do Parlamento Europeu demonstra 2 coisas. Primeiro, começamos a entrar no caminho certo, de resoluções corretas. Hoje, o Congresso norte-americano definiu o massacre armeno feito pelos turcos em 1915 como genocídio. Foi definido hoje, então é mais uma nação, isso aí, estamos realmente no caminho certo. O segundo é que a imprensa está muito ruim, tanto aqui quanto na Europa. Esse problema da imprensa não divulgar coisas boas é um problema não só brasileiro, mas no Ocidente inteiro. Na Europa, na América do Norte, parece que só gostam de divulgar erros, falsidades ou aquilo que acontece naturalmente de ruim. O nazismo e o comunismo, como dizia, não sou eu que vou dizer, Joseph Goebbels, o propagandista dos nazistas, do regime nazista, em 1929, a revista Time. Nazismo e comunismo nasceram da mesma fonte. Somos irmãos. A diferença entre o Führer e o líder soviético, Joseph Stalin no caso, é meramente dogmática. Eles próprios se diziam
muito próximos dos nazistas, dos comunistas. Quando Adolf Hitler, em 1941, invade a União Soviética na Operação Barbarossa, Stalin não acreditou. A ligação de Stalin com Hitler era tão grande que ele não acreditou. Ele levou quase uma semana para aceitar a ideia de que a Rússia comunista estava sendo invadida pela Alemanha nazista. Não digeriu, né? Não conseguiu, porque aí ele viu o quanto ele estava errado. Todas essas doutrinas totalitárias, elas nascem do pensamento marxista de Karl Marx, um século antes, dos anos 1800, que saem da Revolução Francesa e de todas aquelas resoluções que acontecem logo depois da Revolução Francesa que levam ao terror. São pensamentos meramente coletivistas. O fascismo é um pouquinho diferente, porque ele tem um dado italiano muito grande. O fascismo não é tão excludente quanto o nazismo, apesar de sê-lo também, e ser uma doutrina coletivista. Mas nazismo, fascismo e comunismo, em todas as suas vertentes, seja stalinista, leninista, maoísta, de Pol Pot, não importa de quem, todos têm a mesma origem, que é o coletivismo. Uhum. Essa resolução da Europa até me pegou de surpresa, que eu achei que não fosse passar, dada a situação do Parlamento Europeu, a desordem que está na Europa hoje, eu achei que não fosse passar, e foi uma surpresa muito agradável, porque da Europa só está vindo surpresa desagradável. Você observa que há uma certa tendência hoje ao centro e à direita, né? Existe sim, graças a Deus existe. Eu só não sei se vai dar tempo. Porque o estrago, nesses últimos 30 anos, feito pela esquerda, tanto aqui, na América do Sul, quanto na América do Norte, quanto na Europa Ocidental, muito grande. Foi muito grande. É verdade. Foi muito grande. Bom, então agora nós vamos passar a um outro tema, a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, minha gente, foi num período entre 1936 e 1939. E tem a ver com a Segunda República Espanhola, né? Em 1930, eles começaram um movimento, derrubaram o rei, e aí começou um governo republicano, e esse governo foi se alternando com várias pessoas, como primeiro-ministro, parlamento, e os grupos começaram a se conflitar. E não só se conflitavam, como começou a eclodir uma série de repúblicas novas. A Basco, em Madrid era outra, e nas outras regiões da Espanha, né? Agora, o que é mais importante a observar é que, no final da guerra, em 1939, quando ainda o regime era comunista e estava sob o poder dos socialistas, 7.000 clérigos foram assassinados durante essa Segunda República na Espanha. A perseguição contra a igreja custou a vida de 4.184 sacerdotes, 2.365 freiras e 283 monjas. Isso há 80 anos, em 1939. Tanto é que elas estão sendo agora elevadas ao padrão de mártir da igreja, né? E uma coisa, né, nós falamos aqui sobre o fascismo, né? O fascismo espanhol salvou a Espanha, assim como Mussolini, também no fascismo italiano, salvou a Itália de um golpe comunista. Se não fosse o Mussolini, a Itália hoje era um país comunista. Provavelmente, com toda certeza, porque eles estavam fazendo um regime hegemônico na época. E todas as instituições estavam dominadas. E o Mussolini, que tinha sido expulso do Partido Comunista, porque ele foi a favor da Primeira Guerra Mundial, os comunistas queriam que a Itália se isentasse da guerra, essa foi a razão da briga. Então, ali começou o fácio, né? Com aquela simbologia do fácio, que é aquele feixe, né? Que eles extraíram dos romanos, né? Então, Franco, voltando aqui à Espanha, salvou a Segunda República, derrotando os comunistas em 1939 e salvando da morte cristãos perseguidos pelo regime instalado na Espanha a partir de abril de 1931. Esse aí é o Franco. O Franco que todo mundo coloca como os comunistas, né, e a imprensa mundial coloca como um ser maligno,
violento, na realidade ele foi o grande salvador da Espanha. E se a Espanha hoje é um grande país e voltou à monarquia e tem um certo equilíbrio, deve-se ao regime do Franco. E aí, Fábio, o que você fala? Só para a gente terminar o assunto do comunismo e não ficar dúvida sobre o que nós estamos falando, não é? Essa história de nazismo, fascismo e comunismo serem diferentes foi inventada por Stalin. Stalin seguia Lenin e dizia: uma mentira é uma mentira, mas se for contado 1 milhão de vezes se torna uma verdade. Então mintam. Como a geração dos anos 30, 40 foi muito influenciada pelo marxismo, hoje a maioria dos historiadores vivos ainda, meus colegas, são marxistas ou marxistoides. Às vezes nem entendem o que é, mas defendem essas teses. Na questão da colocação do fascismo e do nazismo, nós não estamos aqui defendendo nem fascismo nem nazismo. Claro. Mas havia uma tentativa, colocando uma realidade histórica. Havia uma tentativa, exato, de internacionalização, principalmente da Europa, pelos marxistas vindos da União Soviética. Mussolini e Adolf Hitler, que defendiam políticas coletivistas, se opuseram a essa invasão comunista. A imprensa não diz e muita pouca gente sabe. Em 1929, Adolf Hitler, o Führer da Alemanha, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. É verdade. E chegou a concorrer com o Prêmio Nobel da Paz. Desculpe, 1929 não, 1938, um ano antes da guerra, da eclosão da guerra. Benito Mussolini era considerado um grande líder defensor da paz na Europa. E o próprio Churchill disse: se ele não tivesse entrado na guerra, teria saído como um grande líder. O problema dele foi ter pego o bichinho expansionismo de Hitler e ter entrado na guerra numa ideia estapafúrdia de resgatar o Império Romano. Pois é, teve aquela tentativa de invasão da Grécia em 1940, que foi um desastre completo. Então, nós não estamos aqui defendendo, estamos colocando a posição histórica do antimarxismo, e isso realmente aconteceu. Agora, as doutrinas nazistas e fascistas são tão ruins quanto. No caso do Franco não apenas reconstruiu a Espanha, meu amigo, na minha opinião, mas ele salvou a Espanha. A Espanha só existe por causa do Franco. Nós temos que lembrar que a Espanha era, junto com Portugal, uma megapotência planetária. Mas ela foi profundamente inábil em administrar o seu patrimônio, coisa, aliás, que nós estamos fazendo hoje. Nós, Brasil, somos muito inábeis em administrar o nosso patrimônio. E a Espanha foi definhando através dos séculos, 16, 17, 18. No século XIX, ela era apenas sombra do que já tinha sido. E em 1889, por causa de um mal-entendido, acontece uma guerra. A Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos declaram guerra à Espanha. Os Estados Unidos, uma potência imensa, nascente, e a Espanha, uma potência absolutamente decadente. A Espanha levou uma surra tremenda, perdeu o que sobrou de seu império colonial e não se recuperou mais. Em 1900, a Espanha tinha uma situação pior do que a do Brasil, no mesmo momento. E ela foi definhando, até a eclosão dessas republiquetas marxistas, ou pró-marxistas, que chegaram ao poder na Espanha, que degenerou a Guerra Civil. Francisco Franco entrou na Guerra Civil, ele era um oficial de exército, enquanto toda a sua família era composta de oficiais de marinha, e manteve a unidade do país. Agora, essa semana, fizeram a loucura de tirar o corpo dele do mausoléu e levar para um túmulo comum. Eu considero isso um crime. É como se aqui no Brasil nós fôssemos mexer com Tiradentes ou com alguém assim tão Marechal importante, Deodoro, Castelo Branco, alguém tão importante, Juscelino, alguém tão importante para a nossa história. Isso são revanchismos que esses grupos de esquerda que tomaram o poder... Político e revanchismo histórico. Exato. O revanchismo histórico é pior do que o político, porque o político você resolve ali na urna, mas o histórico não, perdura. E isso cria uma cicatriz. Olha o momento que a Espanha está passando. A Catalunha tentando se independenciar. Os espanhóis tentando evitar que os bascos voltem com seu pedido de independência. Outras províncias se tornando rebelde. Mas foi o que aconteceu em 32, né? Foi, exatamente. Está se repetindo a história. Foram proclamadas repúblicas os bascos, os catalães e madrilenhos. Olha, dependendo da situação, em 5, 6 anos, eles vão precisar de outro Franco. Porque a Espanha é uma nação centrípeta. Ela corre para fora. Os grupos não se entendem. Eles se mantêm fortes por causa ainda da Casa Real, que foi colocada por quem no poder? Por Francisco Franco.
Juan Carlos, que morava aqui em Franco Copacabana. preparou 40 anos a volta da Exatamente. monarquia. A Espanha de hoje é fruto de Francisco Franco. Agora, deixa eu fazer aqui uma À observação. vontade. Você assinalou aí a preocupação de não se colocar essa ideia de fascismo e tal. Ora, o fascismo nada mais é do que uma ideologia, do que um pensamento político de uma determinada época, num determinado momento daquele país. Exato. Então, eu sempre coloco isso aqui em outros programas que eu fiz sobre a face do fascismo, eu sempre coloquei, o Mussolini foi, assim como o Franco foi o salvador da Espanha, o Mussolini foi o salvador da Itália. Então, e naquela época não tinha opção, ou você era fascista ou você era comunista. E os católicos, que eram os democratas, os cristãos, que eram os tradicionalistas na Itália, por exemplo, Verdade. eles tinham o partido deles independente, mas no final, o que aconteceu? Eles foram junto com Mussolini. Para combater o quê? Para combater o comunismo. Mas, de qualquer forma, eu sempre gosto de colocar essa inflexão, porque hoje nós vivemos num momento em que a falsidade, a desinformação e a mentira campeiam. Então, para pegar uma ideia nossa aqui e dizer, olha, dois fascistas, olha, dois... Não estão chamando o Bolsonaro de fascista? Gente, eu conheço pessoalmente o presidente. De fascista, ele não tem nada. Ele está provando que não é. Né? Nada, absolutamente nada. Nascido em São Paulo, ele é um carioca bonachão, isso sim. Não tem nada de fascista. Gosta de pescaria. Exato, pelo contrário. Olha, no Brasil, esses ismos não pegam. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho medo dessas preocupações, que eu sou muito independente nessas coisas. Entendo que o fascismo foi importante. Você veja, na década de 30 no Brasil, nós tínhamos um partido comunista. Sim. Nós tínhamos Partido fascista. Tínhamos dois partidos fascistas, um que era do Anauê, né, do Plínio Salgado. Do Plínio Salgado, o outro que foi formado pelo próprio Getúlio, e nós tínhamos ainda o Partido Nazista, e era forte, que funcionou aqui em Petrópolis, em Blumenau e também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Né? Para você ver como aquela época... Se você pega, por exemplo, todos esses intelectuais do final do século XIX, início do século XX, todos eles beberam dessa influência. Sim. O Pablo Neruda, que nós acabamos de citar aqui, que acabou se tornando marxista. Exato. Eu tenho na minha residência fotografias de reuniões fascistas aqui em Petrópolis com o filho mais velho do Mussolini. Ele veio da Itália para fazer reuniões fascistas aqui em Petrópolis, num hotel que ficava onde hoje é o edifício Minas Gerais. E estava cheio, e todo mundo com a farda fascista. Você tem fotos disso? Tenho. Aquilo era uma coqueluche na época, entende? Mas o que eu gosto de colocar é essa diferenciação, para você ver. Hoje, fizeram uma maledicência imensa contra o presidente da República. Imagina nós dois. Então vamos nos precaver. Mas eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu sou muito liberal para poder ser chamado de fascista. Mas se eu vivesse naquela época, te digo com toda honestidade, se eu vivesse naquela época, eu seria fascista, porque não poderia ser comunista. Eu iria me opor ao comunismo através do fascismo. Dificilmente alguém que viveu naquela época não teve uma ideologia. Claro. Qualquer uma que fosse... Era a moda. Porque pela minha formação, o meu avô era um grande, ele era italiano, napolitano, e ele era um fã do Mussolini. Ele era um fã do Mussolini, que era a geração dele, o momento dele, assim como até hoje, né, os fãs do comunismo, do Stalin, do Marx. Né? Bom, então agora nós vamos voltar aqui a história recente do Brasil e a corrupção endêmica no país. E para contar essa história, eu selecionei um vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que ele explana assim, com uma clarividência todo o processo, todo o encadeamento do esquema ou do sistema da corrupção endêmica no Brasil. Então vamos ao vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso e depois nós comentamos. Mensalão
e de 2015, tragicamente, a corrupção continuou. Mudaram os governos, mas as práticas não mudaram. E aí veio a Operação Zelotes, em que se apuram desvios de 20 bilhões de reais. E a Operação Greenfield, que revelou um esquema de investimentos fraudulentos que gerou mais de 8 bilhões de prejuízo aos fundos de pensão das empresas estatais. Dinheiro do trabalhador, dinheiro de gente que trabalha e desconta. Funcef, Petros, Previ, Postales. Depois veio a Operação Cui Bono, que identificou fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal, que somam mais de 3 bilhões, além de desvios em aportes do Fundo de Garantia. Vem a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras, que teve que fazer com acionistas perante o Poder Judiciário dos Estados Unidos acordos de bilhões de dólares para compensar os prejuízos causados pela corrupção, que teve que fazer acordo com o Departamento de Justiça de mais de 800 milhões, americano, de mais de 800 milhões de dólares. Essas instituições não podem ser acusadas de integrar qualquer tipo de conspiração contra quem quer que seja. Na Operação Radioatividade, apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, em cerca de 3 bilhões de reais, pagos a um partido político e a dirigentes da Eletronuclear. Na Operação Tesouro Perdido, foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. Um ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelo recebimento de mais de 1,5 milhão de dólares de propina, e o mesmo presidente foi condenado em processo derivado da Operação Sepsis, relacionado ao FGTS, por corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro, por receber propina de 52 milhões de reais, relacionada ao Porto Maravilha. Um ex-presidente da República foi denunciado por receber 5,9 milhões em propina relacionada à medida provisória dos portos. Mesmo o ex-presidente da República foi denunciado pelo recebimento por interposta pessoa de 500 mil reais entregues em uma mala de dinheiro, filmada ao vivo e a cores para quem tivesse olhos de ver. Por lavar dinheiro por meio na reforma de apartamentos. E por participar com o seu partido de desvios de 1,8 bilhão de reais também da usina nuclear de Angra dos Reis. Esses fatos ocorreram e se revelaram a partir de meados de 2016. Novos governos, mesmos fatos, mesmas práticas que o Supremo veementemente condenou no mensalão e em julgamentos subsequentes em boa hora. Porém, a partir de 2016, as sinalizações nessa matéria de enfrentamento da corrupção vindas do Supremo Tribunal Federal foram diferentes. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco.
Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, num momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável desfaçatez. E agora chega este caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. E aí, Fábio? Fica difícil e triste de comentar, não é? Mas é verdade. Esta semana, ou a semana passada, saiu uma notícia de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mandou construir uma rampa subterrânea no Supremo para que os ministros do Supremo pudessem sair do prédio sem ter que enfrentar a população. Sabe? Que coisa mais triste. É o Supremo Federal, Tribunal Federal do país, a corte máxima, quem deveria zelar pela segurança, pela institucionalidade e pela justiça da nação. Eles estão fazendo a maior insegurança jurídica do país. Um deles disse, no primeiro dia do julgamento de segunda instância, não me lembro quem foi, de que a corte não precisa e não deve ouvir as ruas. Como não? É claro que a corte é uma corte técnica. Ela tem que se basear pela Constituição, pelo Código de Leis. Mas as ruas pagam o salário deles. Porque qualquer autoridade do país é, na verdade, um simples funcionário público que recebe o seu salário do trabalho da população. Portanto, as ruas são, sim, senhores da razão, e não apenas o Supremo. É muito triste você ver uma corte tão importante ser tão desmoralizada. Os jornais estão colocando um ministro do Supremo como o homem mais odiado da nação. Gente, não é um traficante, não é um bandido, não é um estuprador, é um ministro do Supremo. Não existe desmoralização maior do que essa. Que é, inclusive, agredido em aviões. Exato, eles não podem ir num restaurante, nem em Portugal, nem fora do país eles conseguem mais ir num restaurante, ou sair com a família, ou fazer um passeio. Isso é desmoralização demais. Por quê? Porque eles estão legislando, ou pelo menos parte deles, em causas que não têm anseio popular, que são causas, olha, é difícil dizer, causas próprias. Eu não quero acreditar nisso. Então, eu não quero acreditar nisso. Para salvar aqueles que roubaram o país. Não é possível algo assim. Então nós temos um Supremo dividido, nós temos hoje uma maioria que defende os corruptos, que são 6, e 5 que se tornaram imunes a essa tendência, dentre eles o Barroso. O Barroso é um ponto de inflexão, né? O Fux. O Fux, o Alexandre está sendo uma grande surpresa. Alexandre. Pois é. Mas o Luciano Hang, empresário, presidente da loja Zalvan, deu uma entrevista esses dias agradecendo ao grande herói da nação, Dias Toffoli, presidente do Supremo, que terá o voto de Minerva, terá o último voto e, ouvindo o clamor do Brasil, vai manter a segunda instância. Eu não acredito. Vamos ver, né? Eu não acredito. Bom, nós falamos sobre os bilhões que, na minha opinião,
o que os governos do PT roubaram do país, o assalto aos cofres públicos, é coisa de 10 trilhões. Se você somar tudo, são 10 trilhões. Mas vamos colocar bem da verdade uma coisa. O PT era a vidraça da época, não foi sozinho. Tem outros partidos envolvidos também. Claro, claro. Entende? Então, sim, mas eles é que conduziam a política, claro, né? Claro, instrumentalizaram a corrupção como algo industrial. Exatamente. Isso nasce lá com o Fernando Henrique. Barroso fala e isso. vem até agora com a eclosão da Lava Jato. É uma corrupção endêmica, Exatamente. sistemática. Você veja o desespero de determinados meios de comunicação. E eles agora não estão se acostumando, né? Porque o Bolsonaro não deu essa oportunidade para eles. Então, inclusive a imprensa, né, que está Então, é a indignada. tentativa de nascimento de um novo Brasil, de certa forma, um pouco melhor. Não vou dizer um Brasil ideal, mas um pouco melhor. E aquele velho Brasil que ficou 30 anos mamando nas tetas do governo e impedindo a nação de crescer, tentando sobreviver. Não dá, isso é impossível. É verdade. Olha aqui, nós falamos dos bilhões que foram roubados dos cofres públicos, agora nós vamos falar dos milhões e bilhões que estão voltando para cá em investimento. Então vamos lá. A Arábia Saudita anuncia investimentos no Brasil após a visita de Bolsonaro. Bolsonaro esteve agora no Oriente Médio, esteve no Japão, esteve na China. Os ministros Ernesto Araújo e Onyx Lorenzoni anunciaram que o governo saudita deve investir cerca de 10 bilhões de dólares no Brasil. Ainda não foram anunciadas as datas, nem os setores em que serão investidos os recursos. Em contrapartida, o Brasil deve facilitar a entrada de sauditas no Brasil, reduzindo o custo dos vistos para o Brasil e aumentando o período de 1 para 5 anos. Mesmo investimento foi feito nos Estados Unidos, Japão, França, África do Sul e Rússia. Então, essa aí também é uma notícia muito interessante, dessa aproximação com os sauditas. Eu tenho e analisado. com o Oriente Médio, de uma forma geral. Né? Não só com o Oriente Médio, mas com o Extremo Oriente também. A gente saiu um pouco da dependência da Europa, por causa da situação complicada que vive a Europa, apesar do acordo entre Mercosul e União Europeia, que eu sinceramente não sei se vai sair, nem sei se isso é bom para a gente, para falar a verdade. Mas o Brasil tem feito as reformas necessárias e as empresas de investimento estrangeiras, as que analisam os investimentos, estão colocando o Brasil como uma bola da vez do crescimento. Que realmente o Paulo Guedes pode ter razão. O país no ano que vem cresça a taxa de 2,5%, 3,5%, 2020. 2021, 2022 chega a 5%. E a partir de 22, bata o patamar de 7%, e isso perdure de 30 a 50 anos. Um novo ciclo de crescimento acelerado do país, que nós já tivemos entre 1930 e 1980. Nós crescemos a uma média de 7% ao ano, com o pico em 1973, durante a famosa ditadura, que o pessoal gosta tanto de falar, crescemos cerca de 15% ao ano durante o regime militar. Nem a China conseguiu fazer isso. Então, parece que estamos realmente, economicamente, se não houver nada errado na política, nos encaminhando para este ciclo de crescimento. Os investimentos sauditas, do Catar, do Emirados Árabes, são muito importantes, é claro. Mas aquelas são regiões muito fechadas, ninguém sabe ao certo qual é o tamanho do seu poder e da sua capacidade de capitalização. Além de serem regiões políticas muito instáveis. O Irã está ali do lado, o Iraque está ali em cima, a Etiópia, a Somália estão um pouquinho embaixo. Aquela região é um pouquinho complicada. Temos que fazer negócio com eles? Claro que temos, mas não temos que deixar de ser brasileiros. No entanto, com a questão do Extremo Oriente, aí a coisa muda de figura. O eixo do poder histórico está realmente se deslocando do Atlântico para o Pacífico. Isso aí é inexorável. A China não vai parar de crescer, a Índia entrou no seu processo de crescimento macro e também não vai parar. A Rússia, apesar de estar sofrendo todos os ataques possíveis da União Europeia e do Partido Democrata Americano, também não para de crescer, também não para de se empoderar. Então, o eixo do poder realmente está fazendo uma guinada. Acho que o Brasil, junto com os BRIC, porque nós fazemos parte dos BRIC, Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, precisa reforçar esse acordo dos BRIC e ser mais próxima desses parceiros. Claro, como diz o presidente Bolsonaro, resguardando seus interesses.
Porque se deixar, os chineses estão numa volúpia tão grande que eles chegam aqui em Petrópolis para comprar malha na Rua Tereza e em uma semana compram a cidade inteira. A gente tem que resguardar os nossos interesses. Mas a aproximação com os BRICS, essa viagem do presidente Bolsonaro ao Japão e à China, foi fantástica. Foi absolutamente fantástica. A recepção de Bolsonaro no Japão foi muito boa. Ele foi parado na rua por japoneses que queriam conhecê-lo. A chegada dele no próprio Dubai, o Burj Al Arab, o prédio mais alto do mundo, foi pintado de verde e amarelo. As fotografias estão na internet. A gente não teve isso nunca na nossa história. Então, estamos fazendo, sim, uma figura muito bem feita, aonde interessa. Enquanto isso, os europeus ficam falando que a gente está destruindo a Amazônia, que a gente está queimando mato, que a gente... Bom, isso aí vai ser tema para um outro programa. Pois é. Agora, já que nós estamos falando de negócios internacionais, então vamos falar do agronegócio brasileiro. Fantástico. E é o mais sustentável do mundo, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Verdade. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, elogiou o agronegócio brasileiro em discurso na comemoração dos 100 anos da Sociedade Rural Brasileira, realizada na noite de ontem, dia 30, na capital paulista. Segundo a ministra, o setor brasileiro é o mais sustentável do mundo, chega ao prato de 1 bilhão de pessoas por dia e tem espaço para crescer mais. Olha só, 1 bilhão de pessoas no mundo comem os nossos produtos agrícolas. Que essa turma aí do verde quer acabar com isso, né? Os ministros dos BRICS, grupo de países compostos por Brasil, China, África do Sul, Rússia e Índia, vieram aqui no Brasil nos últimos dias e viram o que o agronegócio realmente é. E não o que dizem, o que pintam do agronegócio lá fora. E é por isso que hoje nós estamos tendo que explicar ao mundo o inexplicável. Nós temos o agronegócio mais sustentável do mundo, mas tem uma pecha que não o fazemos de maneira que fazemos, disse no evento realizado na sede do Jockey Club em São Paulo. Então, está aí. Um sucesso total, e estão querendo destruir. A única coisa que, em matéria de negócio do Brasil, é o que está salvando a nossa economia. E, além disso, não está sob controle de nenhum partido, porque ninguém controla os fazendeiros. Não dá para controlar o homem do campo. A indisciplina do brasileiro impede esse tipo de coisa. A ministra é muito competente. Essa mulher é muito competente. Tanto que Trump fez uma brincadeira nos Estados Unidos, perguntando se ela não queria se tornar ministra lá, secretária de Estado lá. E realmente, olha, hoje nós estamos alimentando cerca de 1 bilhão de pessoas, com apenas 14% da nossa área cultivável. Com todas as reservas que nós temos, que já estão engessadas, se você não mexer nas reservas, deixa as reservas quietas, nós ainda podemos aumentar em 86% a nossa área cultivada, tanto para plantio quanto para criação, sem mexer no ecossistema. O Brasil realmente pode se tornar o celeiro do mundo. Tem tudo para isso. Alimentar o planeta inteiro. Esse é o desespero da França. Por isso os franceses, o senhor Macron, não quer que o acordo saia. E está usando o incêndio na área da Amazônia, porque não foi na Amazônia, foi no entorno, foi na borda, para evitar. Porque se o nosso alimento entra na França, quebra o agronegócio francês, que é caríssimo e mal feito, todo subsidiado. Aqui no Brasil, não, é a vontade do homem de campo. Eu venho de uma família de fazendeiros, o Gilberto sabe disso. Sul de Minas, hoje, é um grande cafezal e o melhor café do mundo. Houve uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí no ano passado, cujo café foi vendido no Japão a R$19 mil o quilo. O quilo, dada a qualidade. Então nós ganhamos prêmios da produção de queijo na França, ganhamos prêmios da produção de vinho, nós ganhamos prêmio na produção de carne de porco. Empresas norte-americanas se mudaram para Três Rios para produzir jerk, aquele bife... de carne seca, né? Exatamente. Então, nesse quesito, não tem que mexer. Nem é bom que mexa. Deixa que o pessoal sabe trabalhar. Vamos consertar o que está errado. O agronegócio brasileiro vai muito bem, obrigado, e é o que está mantendo a nação de pé. Mas estão querendo destruir. Claro, óbvio, não controlam. Estão querendo destruir. E agora vem o assunto,
nós temos ainda 5 minutos de programa, vou pedir para você encurtar os comentários para dar tempo de tudo. Tudo bem. Tem aqui, presídios, antes de falar do Greenpeace, tem presídios no Nordeste sob a administração do Exército, da Polícia, conhecia isso? Não. Da Polícia Militar, estão impondo regime militar nos presídios. É uma excelente ideia. Piauí. Então nós vamos ver só um trechinho dos presidiários reunidos cantando o hino nacional. Que maravilha, vejam só. Filho do Ipiranga, magistrado, e o povo herói um brado retumbante, e o sol da liberdade raio fúlgido, brilhou no céu da pátria desse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar contra a morte. Verdadeiro, liberdade, desafio ao nosso peito a própria morte. Com pátria amada, atrás, não salve, Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra. Pode cortar. É só um flashzinho. Interessante Não, isso. muito, bastante, porque leva a disciplina a um grupo de pessoas que nunca tiveram disciplina. Exatamente. Mas vamos deixar claro também uma coisa. Isso é desvio de função. Porque nem a PM e nem o Exército foram constituídos para isso. Para você ver a sobrecarga que essa tragédia que foram esses últimos governos está dando em cima dos nossos militares. Tanto das Forças Armadas das 3 forças, quanto das polícias e dos bombeiros. Não foram constituídos para isso. E estão tendo que fazer esse papel de administrar colégios, por exemplo. É verdade. Vamos lá, então. Líder do Greenpeace abandonou a ONG por causa da infiltração marxista. Dr. Patrick Moore foi um dos cofundadores da ONG Greenpeace. Verdade. Ele partiu para as Ilhas Aleutas na missão inaugural do grupo em 1971, visando protestar contra os testes nucleares norte-americanos. Ele liderou o Greenpeace durante 15 anos até que saiu abruptamente. Tornou-se, então, defensor de algumas causas mais detestadas pelo ambientalismo, por isso é menosprezado e tido como um renegado. O que houve com Moore? Entrevistado no filme A Grande Farsa do Aquecimento Global, ele denunciou que sua bandeira foi sequestrada por militantes de esquerda e explicou: a adoção do tema do clima foi uma decisão maior e aconteceu por 2 causas diversas. A única forma de eles continuarem com o establishment ocidental era adotar posições mais extremadas. Eu tenho outras fotos dele aí, por favor, pode colocar. Por exemplo, eu deixei o Greenpeace no meio de uma campanha que visava proibir o cloro, e eu lhes dizia: mas, rapazes, trata-se de um elemento que está na tabela periódica dos elementos. Vocês sabem que eu acho que não está no nosso poder proibir draconianamente um elemento químico. A outra razão do aparecimento do ecologismo extremo foi que o comunismo mundial havia fracassado. O muro caía e um mundo de pacifistas e ativistas políticos se reciclava no movimento ambientalista. Eles traziam consigo o neomarxismo e aprendiam a linguagem verde de uma maneira muito astuta para promover um programa que tinha mais a ver com a antiglobalização e o anticapitalismo que com a ecologia ou a ciência. Posteriormente entrevistado pela revista Newsweek, ele acrescentou novos dados. Eis alguns excertos. Nós estávamos tão focados no aspecto destrutivo da guerra nuclear que cometemos o erro de assimilar energia nuclear com armas nucleares, como se todas as coisas nucleares fossem más. É um reconhecimento, então, do erro que eles cometeram. De fato, hoje o Greenpeace ainda usa a palavra mal para descrever a energia nuclear. Eu acho que é um erro tão grande como você amalgamar medicina nuclear com armas nucleares. É óbvio. A medicina nuclear usa isótopos radiativos para tratar com sucesso milhões de pessoas todos os anos. E esses isótopos são produzidos em reatores nucleares. Eu deixei Greenpeace porque meus colegas diretores, nenhum dos quais tinha qualquer formação científica, lidavam com questões
sobre produtos químicos, biologia e genética sem ter informação alguma. Então você vê que realmente o movimento, eles pegaram aquele espaçozinho e ali desenvolveram um viés político. Eles se infiltraram e doutrinaram praticamente todos os movimentos do planeta, e infelizmente até igrejas. Eles se infiltraram e doutrinaram. O Greenpeace foi realmente um tremendo movimento, mas hoje se tornou um movimento político. É verdade. Infelizmente. Está desmoralizado. Tá. E não quiseram ajudar a gente agora aqui com esse negócio. Ninguém reclamou. Nenhuma mas foi ONG convidado para vir ajudar, eles não Nenhuma quiseram vir. ONG foi para o Nordeste reclamar do petróleo. É verdade. Agora é que estão falando. É. Muito bem, terminamos o nosso programa, estamos em cima da hora, somos obrigados a terminar, senão ficaríamos aqui até amanhã conversando sobre os assuntos. Obrigado. Obrigado, Fábio, pela sua participação. Tá? Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Não esqueça a nossa reprise, 9 horas da manhã, domingo. Tá? Um grande abraço a todos.